Vamos orar. Querido, santo e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e sustentador de nossas vidas, queremos nesse momento entregar nossos corações em Tuas santas mãos, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, neste momento tão maravilhoso que é expor a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa arrancar dos nossos corações tudo aquilo que precisa para glorificar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Quem tiver suas Bíblias, abram comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos fazer uma exposição deste capítulo e deste homem de Deus, né? Um homem de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Esse certo dia aqui pode ser qualquer dia. Pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, qualquer dia. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Só que, entre os anjos, veio um intrometido no meio. Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, Satanás é alguém que está dando uma de turista aqui nesta terra, passeando e perambulando por esta terra, por esse planeta, mas não em busca de praias bonitas ou de montanhas, mas em busca de vidas, em busca de levar vidas à perversão. E o interessante aqui é o que Deus fala com Satanás. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Deus está perguntando a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Por acaso você viu na sua andância pela terra, você observou o meu servo Jó? E aí Deus vai falar coisas maravilhosas deste homem. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Imagine, irmãos, nós recebemos um testemunho desse, do próprio Deus, diante do seu maior inimigo, que é Satanás. O testemunho que Deus dá a Satanás deste homem é algo surpreendente, é algo maravilhoso. Deus fala com Satanás: você tem observado por onde você andou o meu servo Jó? O meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem irrepreensível. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem que teme a Deus. E ele é um homem que evita o mal. Esse é o testemunho de Deus para com o servo Jó. Mas sabe, irmãos, nós temos um inimigo astucioso, um inimigo que pega as palavras de Deus para tentar inverter a situação. Veja o que Satanás diz
Então, Satanás diz o seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Jó vai usar agora o seu argumento, um argumento de vendedor. Ele vai vender agora o seu peixe. Jó não é uma pessoa qualquer, ele tem argumentos. Ele conseguiu enganar Eva no Jardim do Éden. Ele conseguiu fazer a desgraça na humanidade. Satanás é perspicaz. Ele vai usar argumentos quase que infalíveis para tentar denegrir a imagem de um homem de Deus. Ele vai tentar argumentos quase que infalíveis para tentar manchar a alma e a reputação de um homem de Deus. Veja o que Satanás diz. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso tu não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Então, o que Satanás está dizendo aqui? Tu cercou ele, tu abençoou, tu protegeu ele, tu abençoou de uma maneira tão grande que ele é um homem rico, abençoado por ti, protegido por ti. Não tem como fazer nada com esse homem. Mas faça uma coisa. Estende a tua mão e fere a tudo quanto ele tem, e eu tenho certeza absoluta que ele te amaldiçoará na tua face. Olha o argumento de Satanás para com Deus, para tentar derrubar o servo Jó. Satanás, muitas vezes, irmãos, ele tem tentado nos derrubar. Ele tem tentado colocar Deus contra nós. Mas o ponto é, aonde nós estamos no coração de Deus, ao ponto de Deus confiar plenamente em nossa vida e na nossa capacidade de honrá-lo, de amá-lo, para que ele possa fazer o que ele vai fazer aqui agora. Satanás, ele não tem nenhum poder sobre os servos de Deus. Ele não pode absolutamente nada, somente se Deus assim conceder. E é o que Deus vai fazer aqui agora. Versículo 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Pronto. Agora, as portas do inferno vão se levantar contra a vida deste grande servo de Deus. As portas do inferno vão se escancarar diante deste grande servo de Deus. Começa aqui um teste para ver aonde o coração de Jó estava. Muitas vezes Deus faz teste conosco para saber aonde o nosso coração se encontra, para saber aonde nós estamos encaixados com Deus. E sabe, irmão, Jó, ele tinha características graciosas demais. Ele era um bom pai. Ele era um excelente esposo. E ele era um excelente servo do Senhor.
Vejam do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 em diante, a história deste homem. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem que tinha tudo: uma boa família, muitas posses, uma boa esposa, e, acima de tudo, Jó tinha um bom e maravilhoso Deus. E olhe, um homem de Deus, um pai, ele sempre cuidará dos seus filhos, independentemente da situação pela qual eles estejam passando. Um homem de Deus sempre cuidará dos seus filhos. Veja o que este homem fazia. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Ou seja, cada vez que um desses filhos completava ano, fazia um aniversário, eles faziam uma grande festa em comemoração àquele momento, àquela alegria que eles tinham. Só que, quando esta festa terminava, Jó, como um bom pai, como um bom servo de Deus, como um homem justo, íntegro, reto e que se desviava do mal, olha a preocupação desse homem e o que ele fazia. Versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez, não quer dizer que aconteceu, mas a preocupação da integridade de Jó e dos seus filhos para com Deus era tamanha e absoluta que ele tinha esta preocupação. Olha o que Jó fazia. Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Não era uma vez, mas era uma coisa constante que Jó fazia. Jó sempre orava, intervia diante de Deus pela vida de seus filhos. Um grande homem de Deus, ele precisa ter uma vida abençoada pelo Senhor. E ele precisa saber cuidar da sua família, independente da situação. Os filhos de um homem de Deus precisam estar constantemente aos pés de Jesus, através da oração. Os filhos de um homem de Deus precisam estar constantemente sendo abençoados pelo Senhor, através do ritual deste homem de Deus. Mas aqui nós entendemos agora que as portas do inferno se abriram. Os Satanás foram lançados para cima de Jó com toda a fúria, com todo o alvoroço. E guardem o que Satanás disse para Deus. Tira tudo de Jó, e eu quero ver se ele não blasfema na tua face. Agora vamos olhar, irmãos, o que começa a acontecer com esse homem. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo do vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando
e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Primeira notícia para aquele homem de Deus, que tinha um lar abençoado, que tinha uma vida feliz, que adorava a Deus constantemente, que buscava na presença de Deus o consolo para os seus filhos. Um homem que temia a Deus, um homem que se afastava do mal, um homem justo, íntegro, honesto e fiel ao Senhor. Primeiro, abalo na vida de Jó. Segundo, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Segundo abalo na vida deste homem. Um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Segundo abalo. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira tragédia. Terceira notícia trágica na vida de Jó. Mas Jó continua firme, inabalável. Um homem de Deus precisa confiar plenamente no Senhor. Continuando, versículo 18. Enquanto ele ainda falava, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quarta tragédia na vida deste grande homem de Deus. E esta, com certeza, foi a das piores que este homem conseguiu ouvir com seus ouvidos. Seus 10 filhos. Seus 10 filhos que ele amava com todo amor, carinho, dedicação e devoção, agora se encontram mortos. Imagine Jó agora ter que sepultar seus 10 filhos. É uma dor quase que inconsolável e imaginável. E nesse momento, irmãos, Satanás espera e ele abre os ouvidos e ele espera aquilo que ele falou com Deus no seu argumento. Tira tudo dele, eu quero ver se ele não blasfema na tua cara. Satanás agora está quase que na vitória, esperando Jó amaldiçoar a Deus. Mas sabe, irmãos, um homem de Deus sempre entende e sempre entenderá que o Senhor dos exércitos, está no controle de tudo e de todas as coisas. Veja o que este homem de Deus fala agora. Ele ouviu 4 mensagens horríveis e a última
quase que insuportável a morte dos seus 10 filhos. Olha o que esse homem diz no versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. E aí Satanás está lá. É agora, é agora, é agora. E veja o que ele diz. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e não em maldição, e não em murmuração, e não em reclamação, mas em adoração ao Senhor. Um homem de Deus precisa estar em constante adoração ao Senhor, independente da situação a qual ele esteja vivendo, seja ela favorável ou desfavorável à sua vida e da sua família. E ele disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós queremos evangelizar almas, se nós queremos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos viver Jesus em nós. Não há impacto maior na vida das pessoas do que uma vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há palavras que causem mais impacto na vida dos pecadores do que uma vida de adoração a Deus. Não há palavras que causem mais impacto na vida dos pecadores do que uma vida devotada aos pés do Senhor. E é isso que Jó tinha. E é isso que Jó nos ensina aqui nesse contexto. Nós precisamos ser homens e mulheres dedicados e devotados ao Senhor, independente da situação a qual estejamos vivendo, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não conheço no Novo Testamento, fora Jesus, um apóstolo que sofreu mais do que Paulo, perdão. Mas as palavras de Paulo são sempre de ânimo. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está dizendo, olha, cada chicotada dê um sorriso. Cada açoite sorria. É isso que precisamos fazer, irmãos. Em Atos capítulo 2, a igreja vivia em harmonia, em amor uns com os outros. E esse amor e essa harmonia contagiava as pessoas ao seu redor. É isso que nós precisamos entender. Jesus não quer homens e mulheres robôs. Jesus quer homens e mulheres dispostos a servi-lo com suas vidas, independente da situação, seja ela favorável ou desfavorável. Nós precisamos entender, em Cristo Jesus é uma nova vida. Paulo disse: alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. É uma novidade. Ter Jesus é algo novo, é algo sublime, maravilhoso. Não existe nada melhor nesse planeta
do que servir a Jesus. Se você tem algo melhor do que servir a Jesus, me apresente, pois eu não conheço. É isso que Jó aqui nos ensina. Seja um homem e uma mulher de Deus. E eu tenho certeza absoluta que os frutos virão. Imagine o impacto de Jó perante a sociedade dos pagãos. Imagine os seus empregados. Imagine as pessoas que moravam ali, na Arábia, olhando aquele homem que tinha tudo e agora não tem nada, mas se ajoelha diante de Deus. E diz essas palavras maravilhosas: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos. Se queremos evangelizar o mundo, precisamos que Jesus adentre em nossos corações. Precisamos ser homens e mulheres de Jesus. Precisamos ser luz neste mundo de escuridão. O mundo é uma densa treva. E nós somos as únicas luzes que Jesus deixou para iluminar esta escuridão. A igreja de Jesus é a luz deste mundo. Que o Senhor possa ricamente abençoar a cada um de nós e que nós possamos ser homens e mulheres devotados ao Senhor com as nossas vidas transformadas, guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, causa um impacto transformador na vida de um pecador. Que Deus nos abençoe.